Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai começar a falar de um novo tópico, um novo assunto que é sobre ondas, né? Então, durante a Física 1, o curso de Física 1, vocês estudaram partículas ou um sistema de partículas bom, vocês viram que as partículas elas carregam energia e momento e, obviamente, carregam também a massa delas, a matéria, né? É, Agora, existe uma outra maneira de você transportar energia em momento entre dois pontos, que é através das ondas, né? Mas as ondas, diferente do que ocorrem com as partículas, elas transmitem, elas transportam essa energia e momento entre dois pontos sem que haja um transporte efetivo de matéria, né? Então, por exemplo, você pode colocar uma fileira de várias peças de dominó, uma bem perto da outra, por uma longa distância, né, alguns metros de distância. Elas estão em pé e aí quando você dá um pequeno empurrão na primeira, a primeira empurra a segunda, que empurra a outra e vai empurrando as peças em sequência, né? Isso pode, digamos, a distância da primeira peça até a última, como eu falei, pode estar a vários metros de distância. E no final, a última pedra empurra alguma coisa, faz algum efeito qualquer. Então, dessa maneira, você transmitiu energia e momento da posição da primeira peça até a última peça, houve essa transmissão, mas efetivamente cada peça ficou praticamente no mesmo lugar, né? Isso é um exemplo claro de uma onda, como eu falei, em que tem essa transmissão de energia e momento sem transmissão de matéria, né? Bom, vocês conhecem diferentes tipos de onda. Você tem a onda sonora, onda eletromagnética, as ondas no mar, etc., né? São várias ondas que a gente vê na natureza. E essas ondas, como a gente vai ver durante esse curso, né, elas podem se propagar. Existem diferentes tipos de onda e a maneira como a gente difere esses tipos de onda é dependendo da forma como ela se propaga, né? Como essa perturbação se propaga, essa energia e momento, né? Ah, então, um primeiro tipo de onda são as chamadas ondas transversais, né? Que ocorre, por exemplo, como está aqui no desenho, né? Quando você tem uma pessoa segurando uma corda esticada, presa numa parede, né? E você dá um pulso nessa corda, levanta e abaixa a corda, né? Quer dizer, inicialmente a corda está toda na horizontal, né? E aí você levanta e abaixa a onda e esse pulso começa a se propagar, digamos, na direção, como está aqui nesse desenho, ela viaja numa direção com uma velocidade, como está nesse desenho, é, na direção horizontal. E à medida que esse pulso vai viajando, o que vai acontecendo? Então, digamos, tem esse pequeno elemento aqui na corda, que a princípio está na posição original, que seria a posição de equilíbrio dele, né? E aí, quando essa corda passa por ele, o que vai acontecer com esse elemento? Ele sai dessa posição de equilíbrio, ele sobe, vai até o topo e depois desce, né? Então, nesse caso, a corda, desculpa, a onda se move na direção horizontal, mas os elementos da corda, à medida que a onda vai passando, os elementos da corda, eles se deslocam na direção vertical, que é a direção perpendicular à direção de propagação da onda, né? Então, quando isso acontece,
a gente fala que isso é uma onda transversal, né? Porque o movimento, como eu falei, o movimento, no caso aqui desses pedacinhos da corda, eles ocorrem na direção transversal à direção de propagação da onda, né? Agora, por outro lado, você tem as chamadas ondas longitudinais, que, digamos, um exemplo desse tipo de onda é quando você tem uma mola presa numa parede, essa mola está um pouco esticada, e aí você pode puxar para trás e para frente essa onda, e quando você faz esse movimento, você tem uma onda se propagando em direção à parede, né? Então aqui mais uma vez a onda vai se propagando em direção à parede o que acontece é que, digamos, você tem uma região da mola em que os aros estão mais contraídos, né? Enquanto que antes e depois os aros estão a uma distância, bom, digamos, uniforme, né? Mas à medida que essa parte aqui, que está mais comprimida, ela vai chegando próximo a um ponto da corda, como por exemplo esse pontinho que eu escrevi aqui, o que vai acontecer é que inicialmente esse ponto vai se deslocar na direção dessa região mais comprimida. Também esse movimento aqui no caso vai ser na horizontal, né? Aí depois, quando essa região mais comprimida passar, esse ponto que veio para cá, para a esquerda, ele vai voltar para a direção original, também no movimento na horizontal, né? Então, nesse caso aqui, você vê que a onda está se propagando na horizontal e os diferentes pontos dessa mola, à medida que a onda se propaga, eles vão se movimentar também na direção horizontal, ou seja, no mesmo sentido que ocorre a propagação da onda, né? Então, nesse outro caso, a gente fala que a onda que tem essa propriedade, essa forma de propagação, essas ondas são chamadas ondas longitudinais. E você, em algumas situações, você tem umas ondas que são híbridas. Você tem os dois tipos de movimento simultaneamente, né? Mas basicamente esses são os tipos de onda que você pode ter, né? Aqui, claro que essas ondas, aqui eu falei de ondas se propagando só numa direção, né? Nesses dois exemplos que eu dei, mas em geral as ondas podem se propagar no espaço, né? Como por exemplo agora eu estou falando e você tem uma onda sonora que está se propagando aqui no espaço ao meu redor, em todas as direções, né? Eu tenho luz aqui à minha volta e essa luz é uma onda eletromagnética que ela se espalha aqui no espaço, né? Ela se propaga em todas as direções do espaço, né? Mas aqui, por simplicidade, a gente vai tratar só o caso de ondas em uma dimensão, que tem, digamos, as propriedades são basicamente as mesmas das ondas em três dimensões, só que matematicamente elas são mais fáceis de trabalhar, tá? Então, eu vou, em geral, tentar descrever essas ondas em uma dimensão e, bom, depois a generalização para três não é muito mais complicada, né? E o que eu quero fazer, digamos, aqui eu dei uma ideia geral de como a gente define uma onda, mas eu quero definir de uma maneira matemática mais precisa o que caracteriza realmente uma onda, né? Então, o que eu quero fazer agora é como caracterizar uma onda matematicamente, e depois eu quero encontrar que tipo de equação uma onda tem que satisfazer, né? Quer dizer, da mesma maneira que as partículas, a dinâmica delas é dada pela segunda lei de Newton,
a gente vai querer ver qual é a equação que descreve a dinâmica das ondas. Tá? Mas, como eu falei, primeiro eu quero definir matematicamente, de maneira mais formal, o que é uma onda. Né? Então, imagina que eu tenho aqui, isso aqui é novamente uma onda se propagando para a direita, que pode ser, digamos, como é esse pulso daqui, né? Você pode pensar aquele pulso que eu escrevi lá como exatamente isso que eu escrevi aqui. Ou você pode pensar, por exemplo, existem lá no Amazonas tem uma onda chamada pororoca, que é uma onda que viaja durante vários quilômetros, né? Que também, digamos, tem uma forma assim parecida, né? Então a gente pode pensar uma onda se propagando em algum meio, e eu posso ver essa onda de dois referenciais diferentes, né? Eu tenho, como eu escrevi aqui, eu tenho o referencial OXY, O é aqui a origem, né? Então, esse um referencial que vê essa onda viajando com uma determinada velocidade, V, que seria, lá no caso dessa onda lá no rio, né, seria uma pessoa na margem. Né? E eu tenho outro referencial, o referencial linha, o referencial O', Y', X', Y', que seria um referencial que move junto com a onda. Né? Seria como se fosse um surfista, né? Ele está indo em cima da onda. Né? Então, para esse referencial que move junto com a onda, essa onda tá parada. Né? Ele está, como eu falei, é como um surfista. E eu estou vendo uma onda, não essas ondas no mar, que elas vão mudando de forma, né? Mas eu quero uma onda que ela mantenha a forma. Né? Como essa outra onda que eu escrevi aqui, né? E digamos, para esse referencial que move junto com a onda, essa onda não muda de forma com o tempo. Então, a gente pode, a princípio, em termos matemáticos, você pode pensar essa onda daqui, tanto para um referencial quanto para o outro, né? Mas, digamos, vamos pensar para esse referencial que move junto com a onda. Né? Isso aqui você pode pensar como uma função. Né? Ele é uma função, um y, que é função do x, um y', né? Porque eu estou nesse referencial y', que é função do x'. Né? Quer dizer, para cada ponto aqui x', essa onda tem um valor y'. Né? Então, isso aqui seria uma função matemática de y y', desculpa, em função de x'. E a princípio, digamos, no referencial sem linha, como a onda se propaga, isso também muda com o tempo. Então, para o referencial sem linha, essa função ela ia depender não só da coordenada x, mas também da coordenada t, né? Porque a onda vai se movimentando para esse referencial, digamos, a pessoa que está lá na margem, né, vendo a onda passar. Mas para o referencial que move junto com ela, a onda está parada. Né? Então, se ela está parada, ela não muda de forma com o tempo. Então, em qualquer instante t, a forma dela, digamos, no instante 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 1 hora, a forma dela vai ser a mesma do instante zero, né? Porque ela sempre vai ter a mesma forma. Né? Então, a gente pode falar de que, já que ela não muda com o tempo, a gente pode falar que no referencial linha, o y', a forma dessa onda, vai ser
apenas uma função de x', não vai depender do tempo, né? Como eu escrevi aqui. Tá? Isso ocorre nesse referencial que é do surfista, que viaja junto com a onda. Né? Agora, como que a gente relaciona as coordenadas de um referencial com relação ao outro? Né? Então, você vendo aqui nesse desenho, você vê que, quer dizer, eu coloquei nesse desenho o eixo X dos dois referenciais coincidindo. Né? Então, o que nesse referencial tem, digamos, uma altura, digamos que essa altura aqui seja de, não sei, 10 centímetros, o y' desse ponto a 10 centímetros, aqui, para esse referencial sem linha, a altura desse ponto também é 10 centímetros. Né? A coordenada y' é exatamente igual a y, né? Porque a coordenada y' é a altura a partir dessa linha daqui horizontal. Né? Mas como a linha horizontal x' é igual a x, então, como eu falei, se eu estou medindo aqui, por exemplo, esse pontinho aqui da onda, ele tem coordenada y' igual a, não sei, 10 centímetros e y também igual a 10 centímetros. Né? Então, a gente tem essa relação entre as coordenadas y dos dois referenciais. Agora, com relação às coordenadas x, você tem uma diferença, porque como, digamos, essa origem daqui está viajando junto com a onda, então, digamos que no instante zero, essas duas origens coincidem. Né? Então, nesse instante, a coordenada x de qualquer ponto, visto num referencial, visto no outro, são iguais. Mas com o passar do tempo, essa origem daqui vai se propagando. Né? Então, por exemplo, digamos, esse pontinho aqui, digamos que esse ponto está a 1 metro aqui da origem, mas a distância daqui desse O' com relação a esse O sem linha é 5 metros. Né? Então, esse ponto tem coordenada x' sendo 1 metro, com relação ao referencial linha, e ele vai ser 6 metros com relação ao referencial sem linha. Né? E como essa origem aqui vai se propagando com o tempo, essas coordenadas vão mudando dessa maneira daqui. Né? A maneira como eu relaciono essas coordenadas é dessa forma. Né? Em particular, você vê para a coordenada desse pontinho O', esse pontinho O', ele tem coordenada x' sempre sendo zero, né? Porque esse ponto aqui está justamente na origem. Né? Então, você tem que o x' para esse ponto é zero. Agora, como esse ponto está viajando junto com a onda, a distância que ele percorreu a partir do instante que essas duas origens deixaram de ficar juntas, a distância que ele percorreu é a velocidade que ele está viajando multiplicado pelo tempo. Né? Então, a coordenada desse ponto, vista por esse ponto, visto aqui no referencial sem linha, vai ser VT. Né? Então, você vê que isso dá de acordo com essa equação que eu falei aqui. Né? Para aquele ponto O', a coordenada dele, x' é zero, isso aqui vai ser zero, enquanto que para o referencial sem linha, a coordenada dele vai ser VT. Né? Ok? Então, esse é o dicionário como eu relaciono as coordenadas dos dois referenciais. Agora, vamos aplicar isso especificamente para a onda, as coordenadas da onda. Né? A onda vista no referencial sem linha. Né? Então, a onda vista no referencial sem linha,
ela também tem uma forma lá que você pode pensar como uma função, mas nesse caso, como a onda viaja, essa função ela vai variar com o tempo, né? É, e eu quero ver exatamente como é que é a forma geral dessa onda vista nesse referencial que está na margem, vendo a onda passar, né? Então, primeiro a gente tem, usando essa primeira relação daqui, que o y sem linha é exatamente igual ao y com linha. Então, para uma coordenada da onda, visto nesse referencial sem linha, ele vai ter uma coordenada y de x e t, né? E devido a essa relação daqui, isso aqui vai ter que ser igual ao y', né? Dessa onda, né? Visto pelo referencial linha, né? Então, daqui para cá, eu usei essa primeira relação, né? Agora, pelo que eu falei agora há pouco, no referencial linha, ele vê a onda não dependendo do tempo, e então nesse referencial linha, a onda vai ter uma forma que é um f de x', que não depende do tempo. Ele só vai ser uma função da coordenada x'. Então, isso que eu usei aqui nessa passagem. Agora, eu posso reescrever esse x' em termos de coordenadas do referencial sem linha, né? Usando essa relação daqui, né? Então, usando essa relação, passa esse VT para o outro lado, a gente tem que o x' vai ser o x sem linha menos VT. Então, eu substituo isso aqui e eu pego que para o referencial sem linha, a forma da onda vai ter uma forma, vai ser uma função que vai depender tanto de x quanto de t, mas a dependência vai ser sempre nessa combinação que eu escrevi aqui. Vai ser uma função de x e t tal que o x e t sempre tem que aparecer nessa combinação x menos vt. Tá? Então, isso que caracteriza uma onda. Aqui no caso, uma onda viajando para a direita, né? Quer dizer, aqui em todo esse movimento, quer dizer, em todo esse argumento, eu sempre considerei essa onda se movendo, como está nesse desenho, ele está indo no sentido para a direita, né? Então, necessariamente, uma onda vai ter que ser uma função de x e t, mas não pode ser uma função totalmente arbitrária. Ela vai ter que ser uma função de x e t tal que o x e t sempre apareça dessa forma. Tá? Então, por exemplo, se eu falo para vocês, eu tenho uma onda que ela é descrita por, não sei, logaritmo de x menos vt. Bom, isso realmente pode ser uma onda porque isso é uma função que depende de x e t e aparece o x e t da maneira como deve aparecer para uma onda, né? Mas se eu falo para vocês, eu tenho uma onda que ela não sei, de uma forma digamos, logaritmo de x quadrado menos vt ao cubo. Isso não é uma onda, porque aí o x e t não aparece na forma como deve aparecer para uma onda. Tá? Então, essa é um vínculo bem forte que a onda deve satisfazer. Ok? Agora,
É claro, como a gente sabe, que você pode ter ondas que viajam para a direita, mas pode ter ondas que viajam para a esquerda, né? Bom, não preciso repetir todo o argumento que eu fiz aqui, né? A única diferença quando você tem um objeto, entre um objeto que viaja para a direita e um objeto que viaja para a esquerda, a única diferença é você trocar o sinal da velocidade, né? Então, a princípio, eu poderia repetir todo o argumento, mas no final, o que vai acontecer para uma onda que viaja para a esquerda, ela também vai ter que depender do x de t. Pode ser uma função arbitrária de x de t, mas o x de t necessariamente vai ter que aparecer numa combinação x mais vt. Tá? Então, isso que caracteriza uma onda unidimensional que se propaga para a esquerda, né? E a gente, na realidade, pode ter uma situação mais geral de ondas propagando tanto para a direita quanto para a esquerda ao mesmo tempo. Diferentes ondas, né? Então, você pode ter, não sei, uma pessoa de cada lado, uma pessoa na minha direita, outra na minha esquerda, cada uma falando, né? Elas estão produzindo ondas. Uma produz uma onda num sentido, a outra produz a onda no outro sentido, né? Ou depois a gente vai ver mais adiante, você naquela situação da pessoa sacudindo uma corda, a onda vai se propagar, digamos, ela se propaga num sentido, ela bate na parede, é refletida e volta. E ao mesmo tempo que ela volta no sentido contrário, a pessoa pode continuar produzindo ondas ainda no sentido original. E aí você vai ter ondas se propagando nos dois sentidos. Então é comum você ter realmente ondas se propagando nos dois sentidos. Então, de maneira geral, com ondas se propagando nos dois sentidos, as ondas vão ter essa forma. Uma parte propagando para a direita, outra parte propagando para a esquerda. Tá. Agora, existe digamos, um tipo de onda que é muito importante, que são as chamadas ondas harmônicas, né? Quer dizer, aqui, até o momento eu não falei que F e G são esses. A princípio podiam ser funções arbitrárias, né? Agora, as ondas harmônicas, elas são ondas que dependem, bom, são ondas, obviamente, então, que dependem de x de t dessa maneira, mas elas são funções tais, são escritas em termos de cosseno ou seno, né? Elas são ondas que, por definição, têm essa forma, tá? Essa é a definição de uma onda harmônica. Eu já vou falar, esse K e esse W, eles são constantes, e o A também, tá? Isso aqui são constantes, que a gente vai falar daqui a pouco o que elas significam, né? E esse V, como acontece aqui, então esse V ele corresponde à velocidade de propagação da onda, né? Que é o mesmo significado que tem aqui esse V nessa equação. Tá? E por que essas ondas têm, o que elas têm de tão particular? Então, a gente vai ver nas próximas aulas que, por mais complicada que possa ser essas ondas aqui, como eu falei, aqui a princípio a gente pode ter diferentes funções, né? Mas o que a gente vai mostrar é que essas ondas, em geral, elas sempre vão poder ser escritas como um somatório dessas ondas harmônicas, uma combinação linear dessas ondas harmônicas. Então, essas ondas harmônicas seriam uma espécie como se fossem átomos, né? A partir desses átomos, você constrói qualquer coisa, né? Então, a partir dessas ondas harmônicas, você constrói... quer dizer, aqui é sempre uma dimensão, tá? Estou sempre falando aqui em uma dimensão. A partir dessas ondas harmônicas em uma dimensão, você pode construir qualquer outra onda arbitrária em uma dimensão como um somatório dessas ondas harmônicas.
Portanto, essas ondas aqui são muito importantes. E uma vez que você entenda essas ondas aqui, você entende muito de qualquer outra onda em uma dimensão. Tá? Então, vamos analisar um pouco em mais detalhe essas ondas harmônicas. Né? E como eu falei, o que significam essas constantes? Né? Vocês já devem ter percebido que isso aqui lembra muito o que a gente viu agora há pouco do movimento harmônico simples. Né? A única diferença, digamos, lá no movimento harmônico simples você tinha lá, por exemplo, o caso de não sei, um bloco preso uma mola e ele se movimentando, né? E aí você tinha um movimento desse tipo. Lá a gente em geral usava o X, o Y seria um bloco se movimentando na vertical, né? E você vê que a forma dessa onda harmônica é muito parecida com a forma de um movimento harmônico simples. Né? A grande diferença é que aqui no movimento harmônico simples você só depende do tempo. Né? Então você tem, por exemplo, lá o bloco se movimentando para cima ou para baixo numa determinada posição, né? Num determinado X, né? Enquanto que no caso de uma onda, por exemplo, como aqui nessa onda, nessa figura, nessa primeira figura que eu coloquei aqui, né? Você vai ter, à medida que essa onda vai se propagando, cada um desses pontinhos aqui, ele vai poder subir para cima e para baixo. Né? Então aqui, nesse movimento de uma onda, você pode pensar cada pontinho aqui dessa corda como sendo um oscilador harmônico. Né? Quer dizer, aqui é um caso muito mais simples, aqui não é exatamente um oscilador harmônico, mas digamos, você vai ter a diferença de um caso para o outro é que no caso lá do movimento harmônico ele ocorre só numa posição, enquanto que aqui você tem vários pontinhos aqui na corda que vão poder se movimentar para cima e para baixo. Né? Então por isso que você tem essa dependência extra na corda, uma dependência extra em X. Né? Mas a gente pode usar essa analogia e entender várias propriedades da corda em comparação ao que a gente já aprendeu lá no caso do movimento harmônico simples. Né? Então, a gente viu, por exemplo, que para o caso da corda, desculpa, do movimento harmônico simples, uma quantidade bastante importante é o período. Né? E digamos, lá no caso do movimento harmônico simples, o período ele correspondia a 2π dividido por esse coeficiente na frente do t. Né? E a princípio poderia repetir o mesmo argumento que eu fiz lá no movimento harmônico simples, mas aqui vai ser tudo igual. O período nesse tipo de movimento, o período que você pensa só em termos da variação aqui com relação ao tempo, ele também vai ser 2π dividido pelo coeficiente que está na frente do t. Né? Como aconteceu aqui quando a gente argumentou para o caso do MHS. Né? Então, para o caso da corda, para a onda harmônica, a gente vai ter o seguinte, bom, deixa eu repetir aqui, então, para a onda harmônica, a gente vai ter primeiro o período. Aqui eu vou usar, ao invés de usar a letra T, eu vou usar a letra tal para o período, porque a letra T a gente vai usar depois para outra quantidade. Né? Então o período ele vai ser 2π sobre ômega, sendo que o ômega no caso da onda harmônica, é
o coeficiente que fica na frente do t. E o coeficiente que está na frente do t, quer dizer, tem esse k aqui do lado de fora, mas eu poderia colocar aqui dentro, multiplicando cada um dos termos. Então, o coeficiente na frente do t é kv. Né? O sinal não importa, porque período é sempre um número positivo. Né? Então, na realidade, a gente só pega o módulo desse número. Né? Então, eu vou ter que o período vai ser 2π sobre kv. É o coeficiente na frente do t. Né? Aí depois, a frequência... Bom, como a gente viu lá no movimento harmônico, a frequência é sempre o inverso do período. Né? Então vai ser o inverso do que eu escrevi aqui, vai ser kv sobre 2π. Tá? Bom, a frequência angular a gente define da mesma maneira como lá no caso do movimento harmônico simples. Vai ser o ômega, que você pode pensar ou como aquele coeficiente na frente do t, ou como 2π multiplicado por f. E a resposta vai ser o mesmo, né? Então, vai ser 2π multiplicado por f, e se você multiplica por isso aqui, vai dar kv, que é justamente aquele coeficiente na frente do t, né? Bom, outra quantidade que a gente viu lá no movimento harmônico simples era a amplitude. E aqui vai ser a mesma coisa. A amplitude, tanto num caso quanto no outro, é justamente, quer dizer, aqui essa função cosseno, ela varia de +1 a -1, então o y vai variar de mais a menos a. Então a amplitude, a partir da posição de equilíbrio, a amplitude é a. É aquele coeficiente que fica na frente do cosseno. Né? Agora, aqui a gente tem uma coisa diferente. Quer dizer, tudo isso aqui que eu falei é exatamente como lá no movimento harmônico, mas a gente tem uma diferença. Pelo fato de eu ter a dependência espacial na onda, então essa onda, além de ela ser periódica, pelo fato de ser um cosseno, né, além dela ser periódica no tempo, ela também é periódica no espaço. Né? Então, lembrando, como a gente definiu lá o período, então, para o período tal, né, ele, por definição, ele ocorre quando o y de x, desculpa, o y de t, x, ele é igual ao y de t mais um período. Isso que ocorre quando passa um período de tempo. Né? Mas você tem a dependência também espacial. Então, quando você tem uma repetição no espaço, a gente chama isso de um comprimento de onda. Né? Então, um comprimento de onda, a gente usa a letra lambda, letra grega lambda. Então, comprimento de onda lambda, ele satisfaz na onda harmônica, ele satisfaz essa propriedade. Bom, então a partir daqui a gente pode repetir o argumento que a gente fez lá no caso do movimento harmônico simples, né? Então, primeiro eu escrevo a onda original e depois a onda quando eu adiciono lambda na dependência espacial. Bom, vou escrever aqui. Então, inicialmente a minha onda tem essa forma.
E depois eu vou pegar essa mesma onda e adicionar um período, né? Um comprimento de onda. E, por definição, você vai ter que ter a mesma onda, né? Então, ah, você vai ter A cosseno. E eu já vou abrir, eu vou multiplicar aquele K em cada um daqueles dois termos, né? Então, você vai ter o K que multiplica esse primeiro termo e depois o K que multiplica o segundo termo, né? Depois tinha mais aquela fase. E isso vai ter que ser igual a você pegar a onda com mais adicionar um período, desculpa, um comprimento de onda na dependência espacial, né? Então isso aqui vai ter que ser igual a cosseno de K. No lugar do x eu coloco x mais lambda menos kVt mais delta. E aí você vê, quer dizer, para que essa igualdade seja verdade, você vê que a única diferença entre esses dois cossenos é que você tem esse termo extra, esse k multiplicado por lambda, né? Mas como a gente viu já lá no movimento harmônico simples, aqui nesse caso, quando esse termo extra corresponde lá no círculo trigonométrico, corresponde a você rodar de 2π no círculo trigonométrico, né? Então esse termo extra k lambda corresponde a você adicionar 2π em todo esse argumento daqui, da onda original. Tá? Então você vai ter que esse k lambda corresponde a esse 2π que você rodou a mais dentro do argumento, né? E daqui então você tira que esse comprimento de onda tem que satisfazer a essa relação. O comprimento de onda é 2π sobre aquela constante k, né? Quer dizer, da mesma maneira que o tal, o período, é 2π sobre ômega, ou 2π sobre kV, o comprimento de onda é 2π sobre k, né? E aí a gente, então isso, digamos, é uma relação nova que você não tinha lá no movimento harmônico simples, e você tem agora uma relação entre esse lambda, o período e a velocidade, né? Quer dizer, a gente tinha escrito agora há pouco, eu vou escrever aqui novamente, que o período era 2π dividido por kV, né? Essa aqui foi a outra relação que a gente tinha visto. Agora, comparando essas duas relações, você vê o seguinte, esse período aqui, ele é justamente igual ao lambda, só que eu estou dividindo, tem esse V a mais que não tem aqui, né? Então daqui você tira que o período é lambda dividido por V, ou de outra maneira, você pode escrever o seguinte, o próprio período a gente pode escrever como 1 sobre a frequência, e eu posso passar o V para um lado, o F para o outro lado, e você tem essa relação daqui entre o comprimento de onda e a frequência e a velocidade. O produto do comprimento de onda vezes a velocidade, vezes a frequência da velocidade. Ok? Então, essa aqui são relações, digamos, bastante importantes
de uma onda harmônica, quer dizer, tudo que a gente está falando aqui é de onda harmônica, né? Agora, você pode me perguntar, bom, eu defini todas essas grandezas bom, qual é o nome desse K, né? Então, esse K, você pode inverter essa equação daqui, então você pode escrever o K como sendo 2π sobre o lambda, né? E esse K, ele é chamado o número de onda. Ok? Então, essas são as relações que essa onda harmônica satisfaz, essas constantes que aparecem na onda harmônica, né? Bom, tem o delta também, eu não falei, mas o delta, como lá no caso do movimento harmônico simples, esse delta é a fase inicial. Tá? Bom, então vamos ver aqui um exemplo. Digamos, aqui eu coloquei um exemplo concreto para a gente ver o que são essas grandezas nessa onda aqui particular. Então imagina que eu tenho uma onda se propagando numa corda e essa onda essa é uma onda harmônica e ela tem essa forma. Então aqui pergunta, bom, isso aqui é bem simples, né? Qual é a amplitude da onda? Então a amplitude da onda é esse coeficiente na frente do cosseno, né? Então a gente vai ter que esse é o valor da amplitude, né? Qual é o comprimento de onda? Bom, a gente viu que o comprimento de onda você pode escrever como 2π sobre k, né? E o que caracteriza o k, lembrando que a gente tinha lá na minha forma geral, ela era a cosseno de kx menos vt, mais uma possível fase, né? Então, esse k que aparece aqui, ele é justamente o coeficiente que fica na frente do x, né? Então, no caso aqui dessa onda, é esse 60, né? Então, vai ser 2π sobre 60, que é a mesma coisa que π sobre 30, e a unidade de comprimento de onda, como ele é um comprimento, a unidade é metro, né? Porque aqui eu estou trabalhando, aqui a minha unidade de comprimento eu estou usando metro. Tá? O período. Bom, como eu falei agora há pouco, o período vai ser 2π sobre o coeficiente que fica na frente do t. Esse coeficiente que fica na frente do t é o kv, ou a gente também pode falar que é o ômega, né? Então aqui vai ficar 2π dividido por 2, que dá π. A frequência é o inverso do período. Então vai ser 1 sobre π, segundo a menos 1. Segundo a menos 1 também é hertz, né? E, finalmente, a velocidade, né? Então, você vê que a velocidade você pode pegar da seguinte maneira. Bom, a velocidade é esse número que aparece aqui, e você tem, digamos, aqui esse 2 que aparece aqui, na realidade é esse k sobre v. E esse k sobre v é o que a gente chamou do ômega, né? Então, uma maneira como a gente pode pegar a velocidade é pegar todo esse coeficiente daqui, que é o que a gente chama do ômega, e dividir pelo k, né? Bom, o ômega, como eu falei, é todo esse coeficiente, no caso 2, e o k é o coeficiente que fica na frente do x.
Então, isso aqui vai dar 1 sobre 30 metros por segundo. Ok? Então, essas são essas quantidades para essa onda harmônica que tem satisfaz essa função. Bom, isso aqui era um exemplo bem simples. Agora, a gente já caracterizou digamos, como a gente matematicamente define uma onda, né? Necessariamente ela tem aquela forma que a gente viu, né? Agora você pode perguntar o seguinte: vocês viram lá na Física 1, bom, e na realidade desde o ensino médio, que a equação que descreve a dinâmica de uma partícula é a segunda lei da mecânica, né? É a soma das forças igual a ma. Sabendo as forças que atuam numa partícula, você sabe a aceleração, a partir da aceleração você determina a velocidade e a posição, se você souber a posição e a velocidade inicial, né? Então, essa aqui que é a equação que dá, digamos, que as partículas satisfazem, né? Agora, vocês poderiam perguntar qual seria o análogo dessa equação para as ondas? Existe o análogo, quer dizer, uma equação que as ondas satisfazem, que dá como a onda se propaga? Sim, existe, bom, é o que eu vou mostrar agora, e mais uma vez eu vou fazer só o caso unidimensional, que é mais simples, mas em 3 dimensões é parecido com o que eu vou fazer aqui, tá? Então vamos ver isso agora, digamos, o que seria essa equação que diz como que uma onda se propaga, né? Uma onda unidimensional, né? Bom, então, para a gente fazer isso, a gente primeiro usa aquela propriedade matemática que eu falei agora há pouco, que as ondas têm aquela forma, como a gente viu. Eu vou primeiro considerar uma onda se propagando para a direita, né? Então a gente viu que, em geral, uma onda propagando para a direita, então... com uma velocidade v, ela tem essa forma daqui, né? E agora eu vou considerar uma onda qualquer. Eu vou voltar para o caso geral. Todo o argumento que eu vou fazer agora, ela vale para uma onda arbitrária. Não é necessariamente só a onda harmônica, tá? Então eu voltei para a situação geral. Uma onda totalmente arbitrária, unidimensional, movendo para a direita com velocidade v. Eu quero saber qual é a equação que essa onda satisfaz. Qual é a equação que vai dar a dinâmica dessa onda? Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma analogia com a segunda lei. Então, aqui na segunda lei, ela é uma equação que digamos, ela dá informação da aceleração de uma partícula, e a aceleração de uma partícula, como você sabe, é a derivada segunda de x com relação ao tempo, ou da posição em geral, da coordenada x, y, z, né? Da posição da partícula com relação ao tempo. Então, como isso aqui é uma equação, digamos, como a gente viu agora há pouco, é uma equação, quer dizer, nas últimas aulas, né, é uma equação que envolve uma derivada segunda do tempo. Então eu vou querer também calcular, nesse caso, a derivada segunda, mas só que como aqui na onda, a onda depende tanto da coordenada x quanto da coordenada t, então eu vou, a partir dessa forma geral, eu vou calcular como que é a forma geral da derivada segunda da onda com relação a x
e a derivada segunda da onda com relação a t. Agora, quando a gente for calcular essas derivadas, como vocês já devem ter visto lá no curso de cálculo, quando vocês calculam uma derivada de uma função que tem mais de uma variável, você tem que calcular o que a gente chama de derivada parcial, né? Então a gente vai calcular primeiro a derivada parcial, derivada segunda parcial de y com relação a x. Eu uso esse símbolo, esse d curvilíneo, né? E isso aqui significa que eu tomo a derivada segunda com relação a x e considero t como constante, né? E depois eu eu calculo qual é a derivada parcial, derivada segunda parcial de y com relação ao tempo. E vou tentar ver se existe alguma relação entre essas quantidades para tentar obter uma equação diferencial de segunda ordem. Então, isso que eu vou querer fazer. Mas é claro, antes de eu fazer esse cálculo com a derivada segunda, eu vou primeiro calcular a derivada primeira, né, e depois calcular a derivada segunda, né. Então, a derivada de y de xt com relação a x, a gente pode escrever da seguinte maneira. Bom, o y eu posso escrever dessa maneira. Pelo fato de ser uma onda, ele vai ter que ser uma função de x e t, onde x e t satisfazem essa relação. E como a gente já falou de uma outra vez, eu posso chamar essa combinação aqui de um x'. Isso aí fisicamente correspondia lá à coordenada x' do referencial que move junto com a onda, né? Então, isso aqui seria a minha variável x'. E aí a gente pode escrever, usar uma regra da cadeia. Eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Essa derivada você pode escrever como a derivada. Então, o meu f ele é só função de x'. Então, aqui é a derivada, digamos, normal do f com relação a x', porque o f a princípio só depende dessa variável, e depois a derivada de x' com relação a x, né? E aqui é parcial porque a princípio esse x' depende dessas duas variáveis, né? E bom, essa derivada aqui é fácil calcular, né? Olhando como o x' tem essa forma, a derivada de x menos vt com relação a x, vai dar o quê? Vai dar 1, né? Então, a gente fica só com isso aqui, né? Lembrando que, a princípio, essa função é só uma função de x', né? Aí depois a gente deriva outra vez. Então, agora eu vou pegar a derivada segunda. Repetir agora o mesmo truque, né? Então eu vou derivar novamente. Bom, eu posso derivar direto isso aqui, né? Então vai ficar a derivada disso aqui. E aqui, novamente, eu uso a regra da cadeia. Então, isso aqui vai ser, porque a princípio tudo isso aqui só depende de x', então eu posso escrever isso aqui como a derivada de x' atuando aqui. Então vai ficar, como é a derivada de x' da derivada de x', vai ser derivada segunda de x'. E depois vai ficar a derivada de x',
com relação a x. E aqui, mais uma vez, essa derivada dá 1. Então, a gente vai ter isso aqui. Né? Bom, já calculamos a derivada segunda, esse termo aqui, né? Essa derivada. Vamos calcular agora essa outra. Bom, vai ser um argumento parecido. Primeiro a derivada primeira, com relação ao tempo. Vamos usar o mesmo tipo de truque, né? O y eu posso escrever nessa forma. Isso aqui é o x'. Então eu posso escrever isso como a derivada de f de x' com relação a x' multiplicado pela derivada de x' com relação ao tempo. Aqui vai ter uma pequena diferença, que como o x' é tudo isso aqui, quando eu derivo esse x menos vt com relação ao tempo, eu vou pegar menos v. Né? Então, isso aqui é menos v, derivada de f com relação ao x'. E, bom, derivo novamente com relação ao tempo para pegar a derivada segunda. Isso vai corresponder a essa derivada do tempo atuando aqui. Lembrando que o v é constante, vai para fora, então vai ficar a derivada só atuando aqui. Né? Bom, aí repete o que a gente fez antes, usando a regra da cadeia. Isso aqui vai me dar o dx' atuando aqui, vai me dar uma derivada segunda. E depois eu vou ter a derivada de x' com relação a t. Isso aqui novamente me dá menos v, com esse menos v vai me dar um mais v ao quadrado. Ok? Bom, agora, como eu falei, eu queria relacionar, ver se tinha alguma relação entre essa derivada segunda daqui com essa outra. Eu calculei então as duas, considerando uma forma mais geral possível da onda, né? Então eu obtive esses dois resultados e vocês veem que eles são bem parecidos, né? Aqui, quer dizer, o que eu tenho aqui, a diferença desse resultado para esse aqui é que aparece esse v quadrado, né? Quer dizer, essa derivada segunda do f com relação a x' é exatamente igual a isso, que é igual a essa derivada. Né? Então a gente obteve, a gente pega essa relação daqui. Ok? Então, eu vou só arrumar um pouquinho melhor essa equação. Eu vou pegar esse v ao quadrado, passar para o lado de cá dividindo, tá? E depois passar esse termo para o outro lado. Né? Então, essa equação daqui, ela também vai poder ser escrita dessa maneira. Então, essa daqui
é a equação que eu queria. Quer dizer, vocês viram que eu usei uma forma de onda totalmente arbitrária, onda propagando para a direita, né? Era um F que era totalmente arbitrário, né? É, e eu vi que a onda, por mais arbitrária que fosse, né? Ela tem que satisfazer essa equação. Tá? Essa equação aqui que dá a dinâmica da onda, para uma onda que viaja com uma velocidade v para a direita, isso aqui é chamada da equação de onda, de uma onda unidimensional, né? Mas isso aqui é chamada equação de onda. Tá? Toda onda satisfaz uma equação desse tipo, identificando esse coeficiente 1 sobre v quadrado, onde v é a velocidade da onda. Tá? Então, isso aqui é... Bom, como eu falei agora há pouco, é a equação da onda unidimensional. Vou colocar para cá. Bom, você poderia pensar, bom, aqui eu considerei uma onda se propagando para a direita, né? E se eu considerasse uma onda propagando para a esquerda, será que a gente ia pegar uma equação diferente? Então, para o caso de uma onda propagando para a esquerda, a diferença é que essa onda, como a gente viu antes, ela teria essa forma, né? E a diferença do que está aqui para o que está antes é só, como eu já falei antes, só trocar v por menos v. Né? Eu poderia pegar isso aqui e repetir todo o argumento que a gente fez aqui. Né? Mas a única diferença, quer dizer, o resultado, quer dizer, como a diferença do que está aqui para o que está antes é só trocar v por menos v, tudo bem, aqui eu estou chamando por uma outra função, mas não importa o nome que eu chamo essa função. No final, aqui não apareceu f, então não importa qual é a forma dessa função. Né? Só importa essa dependência daqui. Então, o resultado final necessariamente vai ter que ser igual a esse, só trocando v por menos v. Né? Mas como essa equação aqui só depende de v quadrado, então trocar v por menos v não vai mudar nada. Né? Então, essa equação aqui, ela vale tanto no caso de uma onda propagando para a direita, quanto uma onda propagando para a esquerda. Né? Então, esse resultado aqui, eu fiz o cálculo só para a direita, mas ele vale também para uma onda propagando para a esquerda. Tá? De repente, eu acho que nem preciso escrever essa observação que eu estava escrevendo. Né? Então, esse resultado vale para os dois casos, de uma onda propagando para a direita e para a esquerda. Então, da mesma maneira que a segunda lei de Newton é uma das equações fundamentais da física, do que a gente chama de física clássica, né? Da física, né? Essa equação de onda também é uma das equações fundamentais da física, né? Porque ela é a equação, como eu falei, que descreve a dinâmica, a propagação de uma onda em uma dimensão. Tá? Então, ela é realmente bastante importante. A gente vai ver, bom, tudo que eu fiz aqui foi bastante geral, né? Eu não falei que onda é essa, onde ela está se propagando, nada, né? Só que era uma onda em uma dimensão. Né? Agora, a gente vai ver, digamos, nas próximas aulas, que dependendo da onda que você está considerando e onde ela está se propagando, bom, ela sempre vai satisfazer uma equação desse tipo, no caso unidimensional, mas esse coeficiente V, ele vai mudar.
que você pode ter uma onda, como a onda do som, né? O som se propaga no meio, digamos, no ar, ele se propaga com uma velocidade, no sólido ele se propaga com uma outra velocidade, dependendo de qual sólido a velocidade é diferente, se é no metal, se é no vidro, no líquido é diferente. Aí quando você pega uma outra onda eletromagnética, a velocidade também é diferente. Então a gente vai ver, digamos, no início da próxima aula, a gente vai analisar, por exemplo, essa equação de uma onda particular, no caso, uma onda se propagando numa corda, né? E aí você vai pegar exatamente o valor dessa velocidade para a onda que se propaga numa corda, uma corda esticada, né? Mas, como eu falei, sempre essa equação vale para qualquer onda. A única diferença que muda de uma onda para outra, e também do meio, né, é o valor dessa velocidade. Tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então a gente fica por aqui na aula de hoje. Até mais, então.